Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 24 de julho de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília e Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia, Bom gente. dia, boa tarde, boa noite. Olá. É mais fácil, né? Olá. Mais uma semana, mas dessa vez com algumas movimentações interessantes. Mas eu vou começar com uma provocação, Rogério, sobre o mistério da popularidade de Bolsonaro. Saiu uma recente pesquisa, eu acho que é legal você comentar conosco sobre isso. Pois é, né? Na semana passada a gente tinha até comentado muito rapidamente assim que a popularidade do Bolsonaro tinha parado de cair nas pesquisas, né? E essa semana agora saíram, na verdade, três pesquisas diferentes, né? Confirmando essa tendência, né? A pesquisa do XP e PESP, do Datapoder e do Instituto Paraná. As três, né, trouxeram aí cerca de 30% de ótimo e bom para o governo Bolsonaro. Uma delas, inclusive, a do Paraná, chegou até a simular, né, cenários aí para a eleição de 2022, né, mostrando também o favoritismo do Bolsonaro. O que cá entre nós não só é prematuro ainda fazer qualquer cenário para sucessão, mas a gente também precisa reconhecer, né, até a Dilma Rousseff foi reeleita, né? Então, o normal nos sistemas presidencialistas é que o presidente, quando pode disputar a reeleição, seja sempre favorito para a sua sucessão, né? Mas eu queria, na verdade, explorar um dado que está na pesquisa do Datapoder, que mostra, né, a distribuição do apoio ao governo Bolsonaro por diferentes segmentos da população, né? Então, na população como um todo, Bolsonaro tem 30% de ótimo e bom e 43% de ruim e péssimo. Mas a gente comparar, por exemplo, homens e mulheres, a gente vai perceber que a popularidade do Bolsonaro entre as mulheres é muito menor do que entre os homens, né? Entre as mulheres, 47% classifica o governo como ótimo, como ruim e péssimo, e entre os homens, 38%. Outra coisa que me chamou a atenção é a distribuição por região geográfica. Na região sudeste e na região nordeste, que são as duas regiões mais populosas do país, o ruim e péssimo do Bolsonaro está próximo de 50%. Né? Então, ele é mais forte no sul, no centro-oeste e no norte. Outra coisa também que me chamou a atenção é entre os eleitores de nível com escolaridade superior, né, que fizeram universidade. Nesse patamar, o Bolsonaro tem só 20% de ótimo e bom e 62% de ruim e péssimo. Não é? E isso também se reflete muito também na renda. Né? Entre os eleitores com renda de acima de 10 salários mínimos por mês, o Bolsonaro está com 60% de ruim e péssimo. Né? Então, só para dizer, acho que, se vocês quiserem comentar, quer dizer, mas basicamente a impopularidade do governo Bolsonaro é entre mulheres do Sudeste e Nordeste de nível superior e com renda acima de 10 salários mínimos. Né? Então, isso talvez explique por que, por exemplo, nesses segmentos mais intelectualizados, né, de maior escolaridade, tem tanta resistência ao Bolsonaro. Né? Olha, eu acho que vai sem comentários, Rogério. É cirúrgico. Eu gosto de pesquisa assim, que tem todos os dados. Só fatia os segmentos para poder dar realmente um retrato mais real, né? E aí ajuda o candidato, inclusive, a mudar o discurso ou não para atingir essas camadas. E, na verdade, Vera, Luiz, esses números são parecidos, né, com o apoio que outros presidentes tiveram no passado. Né? A única diferença que me chama a atenção é o Nordeste. Né? Quer dizer, o Bolsonaro hoje ele tem mais apoio no povão, não é, do que na elite, isso é óbvio, exceto a região Nordeste. A região Nordeste por algum motivo que a gente ainda talvez não saiba, é um foco importante de resistência ao Nordeste, que normalmente quando a gente ao Bolsonaro, né? Normalmente quando a gente pensa em povão, a primeira coisa que a gente vem à nossa cabeça
é o eleitorado nordestino, né? Mas aí talvez venham os filhos de Lula, né, Rogério, que ainda tem uma influência, o papel do ex-presidente Lula nessa região. E eu já vou aproveitar e pegar um gancho. Talvez, com base nessas informações ou cientes desses dados, o governo Bolsonaro tenta emplacar a Renda Brasil, que é um Bolsa Família ampliado, e que acabou sofrendo uma derrota na votação do Fundeb essa semana, em que o governo, em princípio, gostaria de alocar mais recursos do Fundeb para essa ampliação do programa Renda Brasil e não conseguiu. Então, talvez explique um pouquinho dessa questão. Já falando do Fundeb, aí já dou um passo adiante, terça-feira teve aprovação na Câmara dos Deputados, agora está com o Senado a questão do Fundeb, mas que passa a ser permanente, ou seja, uma mudança agora de política de governo. Então não temos mais aquela preocupação com a validade do Fundeb, agora ele é uma política de Estado, ou passará a ser uma política de Estado, o que é algo muito interessante. Interessante também que a fatia da União aumentou consideravelmente, mais do que dobrou. Então é um encargo pesado que vem para as contas públicas do governo federal, mas que, no fundo, essa aprovação do Fundeb ela não resolve um dos principais problemas da educação brasileira, que não é recurso, por mais irônico que possa parecer, é gestão. Então, a gente atacou a questão de recurso, mas não houve nenhuma mudança significativa no principal problema, gestão. E isso vai continuar, a gente continuará enfrentando os mesmos problemas, independente de um governo ou outro, se não tivermos mudanças efetivas nessa questão da gestão da educação e dos recursos destinados para a educação. Eu achei interessante também que essa é uma PEC que estava tramitando desde 2015, né? Portanto, tem uma longa história aí. E o governo meio que foi atropelado, né? Porque ele tentou incluir lá algumas mudanças no texto, foi derrotado. E nos 2 turnos de votação do Fundeb, a PEC teve quase 500 votos na Câmara, né? 490, enfim. E os únicos que votaram contra foram um grupo lá de parlamentares muito ligados ao presidente, né? E que já parece que já foram devidamente isolados, né? Eu acho que a Vera ia falar alguma coisa sobre isso. Não, eu ia falar só comentar interessante que o Fundeb, como foi aprovado, não era proposta apoiada pelo governo, não foi encaminhada pelo Ministério da Economia e não da Educação, que foi para votação na Câmara. Foi combatida pelo governo até ser aprovada. Aí foi aprovada. A Bia Kicis, que eu acho um termômetro interessante, ela sempre foi a bolsonarista de primeira hora, que mais defendeu o presidente, e as pautas do executivo no Congresso, tanto que era vice-líder do Congresso, ela foi destituída do cargo. Por quê? Ela votou a favor, aliás, votou contra, ou a favor do que ela achava que era a posição do presidente. E não é bem assim. Então, agora todo mundo é a favor da versão aprovada na Câmara desde pequenininho, quando na verdade não era. Foi uma mudança interessante. E me chamou também a atenção que o novo ministro da Educação, né, que havia tomado posse na véspera, né, na segunda-feira, simplesmente ninguém ouviu a opinião dele, ele não foi, claramente não participou do processo, né? Não só ele, que também acabou de assumir o cargo, como o próprio MEC, né? Então acho que foi mais um movimento do legislativo do que do executivo, né? Sim, sim. Assim como em questão da pandemia, né? Pouco se fala hoje ou se ouve hoje do Ministério da Saúde. E aí a gente acaba voltando à questão muito, de novo, estados e municípios assumindo. Mas eu vou entrar num outro tópico rapidinho e aí eu vou passar a bola para a Vera, que eu quero ouvir uma outra opinião. E a gente discutindo antes, eu e o Rogério falávamos, cara, isso vai ser muito legal ouvir a Vera falar. Reforma tributária essa semana, ela foi encaminhada pelo ministro Paulo Guedes, uma pequena parte, não a parte mais significativa, não a parte mais relevante de uma futura reforma tributária, porque não envolve os estados.
mas já dá indícios e indicadores do que tende, do que vem a ser essa reforma tributária para o Brasil, que é o caminho de desburocratizar, tentando fazer com que unifiquem alguns tributos. Ela foi bem vista por alguns economistas, não foi tão bem vista por outros, e eu acho que o que dá para resumir assim uma síntese bem rápida é que ela não vai no ponto que, de novo, precisa ser atacado, né? A gente está falando de tributações em cima de produtos e consumo e serviços, né? E não em rendas e lucros. Então, a gente mantém basicamente o mesmo sistema de tributação, apenas mudando como ele é feito. Não sei se vocês querem fazer algum comentáriozinho sobre isso, aí a gente já... Eu quero. Na verdade, esse projeto, até a gente nem pode chamar de reforma tributária, né? Não. Que é basicamente a unificação aí do PIS e do COFINS, né? Numa nova contribuição CBS, Contribuição de Bens e Serviços, Isso aí. com uma alíquota de 12%, né? O que me chama a atenção é que o projeto foi encaminhado como projeto de lei e não como emenda à Constituição, né? Quer dizer, acho que o governo percebe com isso, e acho que isso ninguém está falando, né? Que o fato da reforma tributária, entre aspas, ser tão pouco ousada é porque o governo não tem base parlamentar para aprovar uma PEC que tem um quórum de aprovação muito mais alto, né? Então, encaminhou como projeto de lei e por isso que o alcance dela é muito limitado, como o Luiz descreveu aí, né? Excelente. Isso Eu, aí. pessoalmente, ainda assim, acho que não tem muito espaço na agenda do Congresso para votar essa reforma esse ano ainda. A gente já falou sobre isso outras vezes, né? Mas, de qualquer maneira, é um projeto, pelo menos o governo mostrou alguma iniciativa, né? Algo que não via fazendo até então, mas não O que dá para estava chamar sendo de reforma cobrado para fazer, tributária. né? Não dá para chamar de reforma tributária e também não dá para achar que vai ter alguma coisa votada esse ano ainda, na minha avaliação, pelo menos. Excelente. E, enfim, chegamos ao assunto que tanto queríamos ouvir, Rogério. Estados Unidos, Vera, China, e o que está acontecendo e como que isso impacta ou pode nos impactar? Ai, Luiz, não faz isso comigo, não. Você cria uma expectativa. Agora é hora de pegar a pipoca e ficar ouvindo a aula. Bom, gente, é o seguinte: Estados Unidos e China. Antes de pensar em Estados Unidos e China, nós temos que lembrar que em novembro tem eleição presidencial e o presidente Trump concorre à reeleição. A popularidade dele anda patinando, ele está bem abaixo do candidato Joe Biden e ele, de repente, deu uma mudada de posição. Agora, usar máscara patriótica, mais opção de coisa com relação à pandemia. Só que vamos lembrar que na primeira eleição dele, ele acabou com os mexicanos, era a bola da vez. Então, os mexicanos eram os traficantes, aqueles que estupravam as mulheres americanas. Tinha que construir um muro entre México e Estados Unidos. Bom, esse negócio deu água, não foi para frente, o tal do muro não aconteceu, muito menos o México ia pagar pelo muro. Desde o começo do governo, Trump está às turras com a China. Então, tarifa, uma opção de produtos, mas aquilo não teve o sucesso que ele esperava que tivesse. Agora, ele descobre que a China espionava os Estados Unidos. Grande descoberta. Países, eles espionam mesmo. Isso aí não adianta, não tem santo nessa história. Então, o Brasil também. Então, vamos deixar isso como ponto pacífico. Então, ele descobriu que a China estava espionando os Estados Unidos e tudo mais, então fechou um consulado em Houston. Isso faz parte da imagem que ele quer construir lá em casa, de ser um durão, enfrentar a China, uma grande potência e tudo mais. Então, ele fechou o consulado. Por quê? Porque ele era um foco de espionagem. A China fechou, essa noite, ou noite passada, um consulado em Chengdu.
um consulado americano, com uns 200 funcionários. Por quê? Não falou por quê, porque fechou. Pronto, acabou. Os Estados Unidos continuam aumentando tarifas comerciais, mas não tem importância. A China consegue dar a volta. Agora, os Estados Unidos querem conter a expansão da influência chinesa no mundo. Eles não vão conseguir se não for atraindo aliados para eles, que não é exatamente a política, a maneira do Trump agir. Então, vamos voltar aqui para o Brasil. Como é que o Brasil vai se portar nessa briga eleitoral? Lembra que é eleitoral. Bolsonaro tem clara simpatia pelo Trump, isso aí não precisa falar. Ernesto Araújo, com a Polícia Externa Brasileira, se alinha automaticamente com o presidente Trump. Mas o Brasil exporta quase 40% dos seus produtos agrícolas, né, do agronegócio, para a China. Então, a gente não pode ficar com a China, não. Porque senão a gente fica com tudo encalhado aqui. E aí? Então, toda essa dinâmica Estados Unidos e China acaba respingando aqui, porque a gente não, porque a gente vai voltar a falar o que já falamos várias vezes, que o Brasil e os Estados Unidos não tem uma política externa do Brasil de Estado, mas sim pessoal, com o Trump. Então, aí, o que ele vai fazer? Vai tomar o partido do Trump? Vai tomar as dores do Trump? É complicado. Principalmente agora, com o risco de não ter a reeleição do Trump, né, velho? Sim, aí isso aí já é o maior... Vai ser muito complicado, porque aí o presidente Bolsonaro vai ser quase que forçado a trocar, se isso acontecer, o chanceler, embaixador. Vai ser uma dança de cadeiras provocada pela possível eleição do Joe Biden, que o Brasil não está pensando nisso ainda. Mas a briga entre Estados Unidos e China, na verdade, é eleitoral. Estados Unidos, Trump, busca confirmar aquele discurso de tough guy, aquele que consegue, que faz, que briga com o mexicano, que briga com o chinês, que briga com todo mundo, mas sai ganhando. Ele é um negociador, ele é aquele... vou falar uma coisa que eu detesto, né? Mas o machão, aquele que dá conta de tudo. E isso aí respinga no Brasil. Isso aí a gente tem que ver como respinga. Mas, Vera, Luiz, apesar desse favoritismo hoje do Biden, a reeleição do Trump não é um cenário impossível. Não, aliás, é perfeitamente viável dele ser reeleito, né? Como que vocês acham, Vera, Luiz também, como que vocês acham que ficaria o Brasil? Quer dizer, o Ernesto Araújo, por exemplo, seria fritado no segundo governo Trump, ou basicamente ele sairia só se o Trump perder a eleição? Luiz? Eu ia comentar, Rogério. Eu acho que assim, ó, eu li uma frase do secretário de Estado americano essa semana que ele fala basicamente assim, olha, se o mundo, e aí ele falava, as nações livres não mudarem a China comunista irá mudar o mundo. Essa é a visão do Ernesto Araújo. Eu até pensei, cara, isso muito bem podia ser o nosso ministro falando que, olha, não me surpreenderia. Eu acho que o Trump continuando, não há nenhuma mudança, pelo menos aparente, no MRE. Eu acho que o Itamaraty continua igual. Com o Biden assumindo, aí possivelmente seremos forçados a mudar pela questão de toda essa política externa pessoal que foi sendo aplicada pelo governo Bolsonaro. E vamos lembrar, também prestar atenção no que o presidente Trump anda falando. Ele voltou a falar no vírus chinês, o Kung Flu, que é o apelido, ele é o rei dos apelidos, né? Então, o Kung Flu, que é a gripe chinesa. E também confirma aí, Luiz, o que o Ernesto Araújo escreveu há pouco tempo, que é o plano comunista e o vírus é parte de um grande complô contra o mundo, para dominar o mundo. Parece
Bom, não vou falar aqui. E assim vai, mas eu acho que não haverá uma mudança. E com o caso da eleição do Biden, acho que é provável que tenhamos. Eu acho que vai ser inevitável. Inevitável mudar a interlocução com os Estados Unidos. Porque, como está, vai ser difícil. Mas... Vamos lá. Semana que vem, alguma ideia, algum prognóstico, alguma possível foco de atenção? Eu acho que pode ter já a votação do Fundeb no Senado, né, que é o que está faltando aí para que seja promulgada, né, essa PEC. Parece que o Senado vai votar o mesmo texto da Câmara e a gente espera também uma aprovação aí quase por unanimidade, né? E vamos continuar monitorando aí, né? O Bolsonaro ele está quietinho nessas últimas semanas, ele está de quarentena, né, por causa da Covid, mas vai que ele testa negativo de novo e volta com aquelas suas declarações, né, que polêmicas e tretas, por enquanto elas parecem que estão sendo terceirizadas aí para pessoas próximas a ele, né? Mas o presidente, se ele ficar bom, a gente pode voltar aí a falar mais sobre o comportamento dele. Tomara que ele fique bom. Lógico. Eu gostaria de continuar observando a Ema do Alvorada, porque ela... eu acho que é interessante. Ela fugiu da cloroquina, ela não gostou da aproximação do presidente. Eu acho que é interessante ver 2 vezes, né, Rogério? 2 vezes ela bicou o presidente. Não sei se é a mesma, mas as Emas, eu acho que elas se reúnem lá. Então, eu gostaria de continuar observando a Ema. E eu vou, só para finalizar, então, a minha preocupação até aqui pelo Rio Grande do Sul, com um aumento considerável no número de casos de Covid, ficar de olho nessa questão da crise sanitária que vivemos desde março, né? Então, alguns estados como Minas e Rio Grande do Sul começam a ter, depois de uma flexibilização da reabertura gradual, a ter um número de casos aumentando. E para mim, acho que é o monitor da próxima semana é ver como aqui o meu entorno vai estar em relação ao coronavírus, que até então estava muito tranquilo e agora começou a subir, com UTIs tendo sua capacidade máxima chegando perto. Então, liga o alerta para essa questão sanitária e de saúde aqui no estado. No mais, bom final de semana, então. Rogério, Vera, todos que estão nos assistindo. Hoje a gente eu esqueci de pedir para o pessoal clicar no sininho, acompanhar e se inscrever no canal, mas aí já fica o pedido, então, né? Nunca é tarde, Luiz. Bom final de semana, pessoal. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.